ampla tapeçaria da história da humanidade, abordam narrativas míticas que nos falam de deuses, anjos gigantes e desastres. Hoje vamos falar do livro mais polêmico da Bíblia que foi banido por revelar mistérios chocantes. Fique conosco até o final do vídeo para entender sobre o livro de Enoque. Se gostar desse vídeo, peço que nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos para nos ajudar. Embora esses relatos inicialmente nos fascinem com seu enigma, uma análise mais aprofundada revela que eles compartilham uma narrativa alternativa da história humana, uma história que a maioria desconhece. Nesse intrigante cenário, destacamos uma obra religiosa antiga e apocalíptica, o livro de Enoque. Este texto contém revelações surpreendentes sobre as origens do mal, instruções bíblicas, os anjos celestiais caídos, os descendentes de anjos, o grande dilúvio, o Salvador e as possíveis direções da humanidade. No entanto, este registro foi mantido longe do olhar público, suas folhas repletas de mistérios que foram totalmente omitidos da Bíblia. A indagação que sem dúvida se ergue é por quê? Por que esta obra foi excluída das Escrituras Sagradas? Que enigmas tão marcantes ela guarda? Convidamos você a explorar conosco as páginas do livro de Enoque, uma imersão nas profundezas da narrativa que revela segredos há muito esquecidos e notáveis. A chave para a extraordinária jornada de Enoque reside em sua fé inabalável. Independentemente dos obstáculos que enfrentou, ele depositou sua confiança em Deus e seguiu a sua vontade. Essa profunda conexão com o divino não passou despercebida, e Deus amou Enoque de maneira singular, optando por preservá-lo da experiência da morte. As tradições judaicas e cristãs honram a memória de Enoque como um autor e profeta, frequentemente associado à autoria do livro de Enoque, sendo chamado de escriba do julgamento no Novo Testamento, aparecendo nos evangelhos de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas. Sua importância transcendeu gerações, sendo reverenciado como um santo tanto na Igreja Católica quanto na ortodoxia oriental e ocidental. Para descobrir mais sobre a figura lendária de Enoque e as experiências sobrenaturais que marcaram sua jornada, devemos voltar nosso olhar para os escritos apócrifos atribuídos a ele. No entanto, antes de nos aprofundarmos nesse fascinante universo, é crucial compreender como esses textos foram redescobertos no final de 1946 e início de 1947, quando jovens beduínos pastoreavam suas cabras e ovelhas nas proximidades de um antigo assentamento na costa noroeste do Mar Morto. Naquilo que hoje reconhecemos como a região ocidental, ocorreu uma descoberta notável. Um dos jovens pastores arremessou uma pedra em uma abertura lateral de um penhasco, ouvindo o som de algo se quebrando. Juntamente com seus companheiros, eles exploraram a caverna e encontraram um tesouro. Grandes recipientes de argila continham 7 pergaminhos de couro e papiros. Esses tesouros foram adquiridos por um negociante de antiguidades, eventualmente caindo nas mãos de estudiosos que dataram os textos com mais de 2000 anos. A notícia da descoberta atraiu caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos, que desenterraram coleções de milhares de fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 cavernas próximas, incluindo o livro de Enoque. Este livro é composto por 5 partes: o livro dos cronogramas, as parábolas, o tratado astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Entretanto, este registro não escapa de polêmicas, sendo excluído das escrituras judaicas e cristãs. O livro de Enoque, uma descoberta mantida em segredo por séculos até ser redescoberto entre os renomados pergaminhos do Mar Morto, conquistou uma posição proeminente na Igreja Ortodoxa Etíope. A Igreja Ortodoxa Eritreia destaca a importância do livro de Enoque, incluindo-o em seu cânon das Escrituras. Nesse contexto, Enoque é mencionado como o 7º após Adão, enfatizando sua influência e significado nas tradições religiosas. Esse reconhecimento também ressoa em outras partes do mundo, pois Enoque é citado no Novo Testamento e nos pergaminhos do Mar Morto, onde foram descobertos fragmentos deste texto antigo em idiomas como o aramaico, grego e latim. Esses fragmentos são claras evidências de que o livro de Enoque era conhecido e respeitado por alguns judeus e cristãos primitivos do Oriente, desempenhando um papel influente em suas opiniões e práticas religiosas. Os pergaminhos do Mar Morto representam um tesouro revelador da riqueza da literatura antiga, incluindo não apenas o livro de Enoque, mas também outros textos correlatos, como o livro dos gigantes,
o livro do Jubileu e o livro das luminárias celestiais. Esses textos exploram temas e narrativas semelhantes ao livro de Enoque, abordando tópicos como os anjos caídos, os nefilins, o apocalipse e os mistérios celestiais que cativaram a imaginação e a fé. O livro de Enoque é uma rica tapeçaria de lições e visões extraordinárias que nos conduzem a um universo repleto de maravilhas e mistérios. Ele se desdobra em 5 volumes distintos, cada um revelando aspectos intrigantes da nossa ligação com o divino e o destino da humanidade. O primeiro livro, conhecido como o Livro dos Guardiões, mergulha nas origens dos Nefilins, uma raça de titãs que surgiu a partir da união de anjos caídos com mulheres humanas. Este volume nos leva a testemunhar o julgamento divino sobre esses anjos caídos e sua prole, um lembrete do poder e justiça de Deus. Nas 3 parábolas do segundo livro, somos conduzidos à chegada do Messias, o Filho do Homem, que realizará o julgamento aos maus e recompensará os bons. Aqui, são descobertas algumas das primeiras alusões à ressurreição dos mortos e ao julgamento do fim dos tempos. No terceiro volume, o livro das luminárias celestiais, somos convidados a explorar os mistérios dos céus. Este guia intrigante revela como o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e de outros corpos celestes afeta o nosso mundo, moldando o dia, a noite, as estações e os anos. Aprender a utilizar o calendário celestial é uma maneira de obedecer às regras de Deus e determinar as datas de festivais, períodos sabáticos e luas novas. O quarto livro, o Livro das Visões e Sonhos, nos transporta através do tempo e do espaço por meio de visões extraordinárias. No primeiro sonho, assistimos à criação do mundo, ao advento dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e à revolta dos anjos. Enoque observa a profanação do mundo, mas também a libertação de Adão e sua família, e o dilúvio que purifica o mal. No segundo sonho, Enoque desvenda o destino de Israel desde sua saída do Egito até a conquista de Canaã, a ascensão e declínio dos monarcas, o desterro e a restauração. Ele também nos proporciona vislumbres do Messias e do julgamento final das nações, culminando em um novo firmamento e uma nova terra, onde os justos encontrarão residência eterna. Esses sonhos estão repletos de símbolos e enigmas, revelando o plano oculto de Deus para a sua criação. Por fim, o quinto tomo, a Carta de Enoque, é uma abundância de conhecimento e compreensão que Enoque legou para seus filhos e seguidores. Ele inclui correspondências nas quais o profeta aconselha, adverte e inspira seus leitores. Neste volume, encontramos profecias e visões, incluindo aquelas que falam do surgimento do Anticristo, da tribulação e da ressurreição dos mortos. Enoque também menciona suas próprias obras, como o Livro dos Guardiões e as Alegorias, e recorre a fontes externas como o livro de Noé e o manuscrito dos Titãs. A jornada no livro de Enoque começa com uma advertência a toda a humanidade e aos anjos caídos que transformaram a terra em um reduto de iniquidade, derramamento de sangue e feitiçaria. É uma narrativa que desvenda. Os mistérios divinos nos instigam a ponderar sobre nossa conexão com o sagrado, nossa narrativa e nosso destino. Ao explorar as palavras de Enoque, mergulhamos em um mar de conhecimento e devoção que ultrapassa as fronteiras do tempo e nos possibilita vislumbrar o divino. Esses textos, que hoje revelam segredos esquecidos, foram cuidadosamente omitidos dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos da Nova Era. Este segredo agora revelado lança luz sobre um aspecto fascinante da história frequentemente negligenciado pela Igreja. Conforme os registros antigos, Enoque desempenhava um papel monumental como guardião de todos os tesouros celestiais, liderando os arcanjos e servindo especificamente como ministro direto do trono de Deus. Entre as verdades emergentes, revela-se a história dos anjos caídos, daqueles que pecaram na terra ao unirem-se a mulheres humanas e compartilharem mistérios celestiais que a humanidade ainda não estava pronta para compreender. A proibição deste volume talvez tenha sido influenciada pelo fato de que ele continha previsões sobre o próprio Cristo, que no momento de sua remoção, talvez fossem consideradas inconvenientes. A narrativa dos guardiães e dos nefilins é uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas do livro de Enoque. Quem eram esses seres e o que fizeram para merecer a ira e o julgamento divino? Deus encarregou um grupo de mensageiros, também conhecidos como os Filhos de Deus,
de vigiar o planeta e seus habitantes como membros do Conselho Celestial. Alguns desses guardiães, no entanto, sucumbiram à sua paixão pelas mulheres terrenas, filhas da humanidade. Eles tomaram a decisão de abandonar suas posições celestiais e descer à Terra, onde se casaram com mulheres e geraram descendentes. Essas crianças resultantes desse relacionamento entre mensageiros e humanos foram chamadas de Nefilins, que literalmente significam os caídos. O termo também sugere a possibilidade de que fossem seres com características especiais, talvez nascidos com deformidades ou em circunstâncias inusitadas. Os Nefilins não eram simples mortais. Eram seres poderosos da antiguidade, heróis e guerreiros que povoam lendas e mitos. No entanto, também foram associados à violência, maldade e um conhecimento oculto que lançou sombras na terra. Sua opressão e derramamento de sangue causaram sofrimento em todos os cantos do mundo. O livro de Enoque aborda os guardiães e os Nefilins como as origens do mal e a razão por trás do dilúvio, um evento que ficou gravado na memória da humanidade como um grande ato de purificação. Explorar essas narrativas é embarcar em uma jornada intrigante pelos primórdios da humanidade, lançando luz sobre o conflito eterno entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Os guardiães não apenas pecaram contra Deus, abandonando sua morada celestial e contaminando-o com mulheres humanas, mas também transmitiram aos seus descendentes e à humanidade uma série de artes e ciências. Proibidas entre essas práticas vetadas estão a guerra, a astrologia, a magia, o encantamento e a adivinhação. Sua influência corrompeu a ordem natural da criação, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Deus não ficou satisfeito com as ações dos guardiães e dos descendentes. Ele enviou seus arcanjos mais poderosos, como Miguel, Gabriel e Uriel, para amarrar e aprisionar os guardiães no abismo, um local sombrio e tenebroso de tormento, onde permaneceriam até o dia do julgamento. Além disso, Deus decretou que os descendentes e seus aliados humanos seriam destruídos por um grande dilúvio que inundaria toda a terra. Para essa missão, ele escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar sua família, juntamente com pares de todos os tipos de animais do cataclismo que se aproximava. A narrativa dos guardiães e dos descendentes, conforme apresentada no livro de Enoque, é tão semelhante quanto diferente da narrativa apresentada em Gênesis 6. Em Gênesis, os filhos de Deus e as filhas dos homens são mencionados brevemente, sem muitas explicações ou detalhes. O termo Nefilim também é mencionado, mas sua origem e natureza permanecem obscuras. O ponto principal de Gênesis 6 é a maldade generalizada da humanidade e o pesar de Deus diante de sua criação. O dilúvio é retratado como uma resposta à corrupção e à violência que afetavam toda a carne, não se restringindo apenas à descendência dos mensageiros e das mulheres. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque é uma expansão e interpretação do relato de Gênesis, enquanto outros argumentam que ambos os textos se baseiam em uma tradição antiga comum, que remonta a uma era muito anterior. A narrativa dos guardiães e dos descendentes é fascinante e complexa, revelando segredos e mistérios sobre o mundo antigo e o plano divino. Ela também levanta muitas questões desafiadoras em relação à nossa compreensão da natureza e do papel dos mensageiros, à origem e à extensão do mal, e ao relacionamento entre eles e a humanidade. Espero que este conteúdo tenha te abençoado de alguma forma. Inscreva-se no canal e deixe seu like se você gostou. Obrigado por assistir e até a próxima.